O Livro dos Espíritos, Transmigrações Progressivas, pergunta 189. Desde o início de sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades? Não, pois que para o espírito, como para o homem, também há infância. Em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva. Ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. A inteligência só pouco a pouco se desenvolve. Pergunta 190. Qual o estado da alma na sua primeira encarnação? O da infância na vida corporal. A inteligência, então, apenas desabrocha, a alma se ensaia para a vida. Pergunta 191. As dos nossos selvagens são almas no estado de infância? De infância relativa, pois já são almas desenvolvidas, vistos que já nutrem paixões. Então as paixões são um sinal de desenvolvimento sim, de perfeição, porém não. São sinal de atividade e consciência do eu, porquanto na alma primitiva a inteligência e a vida se acham no estado germe. A vida do espírito, em seu conjunto, se apresenta as mesmas fases que observamos na vida corporal. Ele passa gradualmente do estado de embrião ao de infância para chegar, percorrendo sucessivos períodos, ao de adulto, que é o da perfeição, com a diferença de que, para o espírito, não há declínio, nem decrepitude, como na vida corporal, que a sua vida, que teve começo, não terá fim, que imenso tempo lhe é necessário, do nosso ponto de vista, para passar da infância espírita ao completo desenvolvimento, e que o seu progresso se realiza não num único mundo, mas vivendo ele em mundos diversos. A vida do espírito, pois, se compõe de uma série de existências corpóreas, cada uma das quais representa para ele uma ocasião de progredir, do mesmo modo que cada existência corporal se compõe de uma série de dias, em cada um dos quais o homem obtém um acréscimo de experiência e de instrução. Mas assim como na vida do homem há dias que nenhum fruto produzem, na do espírito há existências corporais de que nenhum resultado colhe, porque não as soube aproveitar. Pergunta 192. Pode alguém, por um proceder impecável na vida atual, transpor todos os graus da escala de aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro, sem passar por outros graus intermédios? Não. Pois o que o homem julga perfeito, longe está da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e incompreensíveis. Poderá ser tão perfeito quanto o comporta a sua natureza terrena, mas isso não é a perfeição absoluta. Dá-se com o espírito o que se verifica com a criança, que, por mais precoce que seja, tem de passar pela juventude antes de chegar à idade da madureza, e também com o enfermo, que, para recobrar a saúde, tem que passar pela convalescença. Demais, ao espírito cumpre progredir em ciência e em moral. Se somente se adiantou num sentido, importa se adiante no outro, para atingir o extremo superior da escala. Contudo, quanto mais o homem se adiantar na sua vida atual, tanto menos longas e penosas lhe serão as provas que se seguirem. Pode ao menos o homem, na vida presente, preparar com segurança para si uma existência futura menos prenhe de amarguras? Sem dúvida, pode reduzir a extensão e as dificuldades do caminho. Só o descuidoso permanece sempre no mesmo ponto. Pergunta 193. Pode um homem, nas suas novas existências, descer mais baixo do que esteja na atual, com relação à posição social? Sim. Como espírito, não. Pergunta 194. É possível que em nova encarnação a alma de um homem de bem anime o corpo de um celerado? Não, visto que não pode degenerar. A alma de um homem perverso pode tornar-se a de um homem de bem? Sim, se arrependeu. Isto constitui, então, uma recompensa. A marcha dos espíritos é progressiva, jamais retrógrada. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem na categoria a que ascenderam.
em suas diferentes existências corporais, podem descer como homens, não como espíritos. Assim, a alma de um potentado da terra pode mais tarde animar o mais humilde obreiro e vice-versa. Por isso que entre os homens as categorias estão frequentemente na razão inversa da elevação das qualidades morais. Herodes era rei e Jesus carpinteiro. Pergunta 195. A possibilidade de se melhorarem noutra existência não será de molde a fazer que certas pessoas perseverem no mau caminho, dominadas pela ideia de que poderão corrigir-se mais tarde? Aquele que assim pensa em nada crê, e a ideia de um castigo eterno não referiria mais do que qualquer outra, porque sua razão a repele e semelhante ideia induz à incredulidade a respeito de tudo. Se unicamente meios racionais se tivessem empregado para guiar os homens, não haveria tantos céticos. De facto, um espírito imperfeito poderá, durante a vida corporal, pensar como dizes, mas liberto que se veja da matéria, pensará de outro modo, pois logo verificará que fez cálculo errado. E então, sentimento oposto a esse, trará ele para a sua nova existência. É assim que se efetua o progresso, e essa a razão porque na Terra os homens são desigualmente adiantados. Uns já dispõem de experiências que a outros falta, mas que adquirirão pouco a pouco. Deles depende acelerar-se-lhes o progresso ou retardar-se indefinidamente. O homem, que ocupa uma posição má, deseja trocá-la o mais depressa possível. Aquele que se acha persuadido de que as tribulações da vida terrena são consequências de suas imperfeições, poderá garantir para si uma nova existência menos penosa, e esta ideia o desviará mais depressa da senda do mal do que a do fogo eterno em que não acredita. Pergunta 196. Não podendo os espíritos aperfeiçoar-se a não ser por meio das tribulações da existência corpórea, segue-se que a vida material seja uma vida de crisol ou depurador, por onde têm que passar todos os seres do mundo espírito para alcançarem a perfeição? Sim, é exatamente isso. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Porém, somente ao cabo de mais ou menos longo tempo, conforme os esforços que empreguem, somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas, atingem a finalidade para que tendem. É o corpo que influi sobre o espírito para que este se melhore, ou o espírito que influi sobre o corpo? Teu espírito é tudo, teu corpo é simples veste que apodrece. Eis tudo. O suco da vida nos oferece uma simil material dos diferentes graus de depuração da alma. Ele contém o licor que se chama espírito ou álcool, mas enfraquecido por uma imensidade de matérias estranhas que lhe alteram a essência. Esta só chega à pureza absoluta depois de múltiplas destilações, em cada uma das quais se despoja de algumas impurezas. O corpo é o alambique em que a alma tem que entrar para se purificar. Às matérias estranhas se assemelha o perispírito, que também se depura à medida que o espírito se aproxima